Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje vai falar sobre o Agosto Lilás. Você sabe do que se trata? Eu te pergunto. O Agosto Lilás, gente, é uma campanha de combate à violência doméstica. E sabe por que ainda é necessária uma campanha como essa? Para vocês terem uma ideia, apenas no ano passado, 2023, ao menos 8 mulheres a cada 24 horas foram vítimas de violência doméstica. Repito, 8 mulheres a cada 24 horas sofreram violência em 2023. Esses dados são da Rede Observatórios da Segurança e são referentes a 8 dos 9 estados monitorados pela instituição. Para falar sobre esses números e também sobre a importância do Agosto Lilás, eu recebo em ambiente virtual a doutora Michele Werneck, advogada. Seja muito bem-vinda, doutora Michele. Obrigada pela participação. Olá, Bruna. Eu que agradeço. É um prazer tratar de um assunto tão importante. E também em ambiente virtual eu recebo a Cristiane Pertuzzi. Essa é a pronúncia do seu nome, né, Cristiane? Falei certinho? Ela é psicóloga, está aqui com a gente em ambiente virtual também. Muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço também. Como a Michele falou, é um tema muito relevante para a nossa sociedade, né? Para nós mulheres. É verdade, para nós mulheres e para a sociedade como um todo. Vamos começar o nosso bate-papo, então? Eu gosto sempre de começar pelo início o nosso programa e eu queria começar, Michele, repercutindo com você esses números que nós acabamos de citar, né? De acordo com o observatório, a gente viu aí no início do nosso programa, 8 mulheres sofreram violência doméstica em 2023, isso nos 8 estados que são monitorados pela Rede Observatórios, né? Isso significa que esse número, inclusive, pode ser ainda maior. Na sua vivência como advogada, uma coisa é a gente falar dos números, né? Receber essas informações. Outra coisa é a prática. Na sua vivência como advogada, você sente também que as mulheres ainda, nos dias de hoje, sofrem essa violência? E em muitos casos, algumas delas, inclusive, não denunciam, né? Sim, infelizmente, ainda hoje, muitas mulheres sofrem esse tipo de violência. Felizmente, nós temos a Lei Maria da Penha, que é a principal lei quando se trata de proteção às mulheres. Essa lei ela vai fazer 18 anos, agora no mês de agosto, e por conta dela, por conta das suas medidas protetivas e várias outras leis que foram criadas baseada no seu texto original, esse número ele é menor, não é o ideal, mas ele é muito menor do que ele poderia ser. E certamente é ainda um número pequeno. Eu acredito que existe sim subnotificação, porque muitas mulheres elas não têm a noção de que sofrem violência, né? São vários tipos de violência, não necessariamente só a violência física. Então, identificar o tipo de violência que é sofrido, para aí sim tomar uma atitude, faz com que esse número não seja fidedigno. Então, eu acredito que a lei, ela ajuda. Felizmente, nós temos uma lei robusta nesse sentido, mas as mulheres ainda denunciam um pouco. Mas, Michele, e na sua vivência como advogada, você recebe casos nesse sentido, dessa natureza? Me conta um pouquinho, você trabalha especificamente com as mulheres, com situações de violência doméstica, o que você observa nesse sentido no seu escritório? Aqui no escritório, nós tratamos da parte criminal como um todo. Então, tanto as mulheres vítimas, quanto os agressores também, tá? Então, o que eu vejo aqui na prática é que, felizmente, elas procuram ajuda, só que é uma ajuda tardia. Então, quando elas vêm procurar o advogado, elas já sofreram inúmeras agressões. Essa agressão não aconteceu uma única vez. Já vem de uma rotina, vem de uma dinâmica de um relacionamento abusivo, às vezes de décadas. Então, essas mulheres chegam aqui justamente porque foram incentivadas por programas, algumas até por histórias fictícias de novelas, elas tomam coragem para vir e denunciar, para vir procurar um advogado, para vir tentar sair desse círculo, né, de violência que elas passam. E também atendemos os casos dos agressores, né, orientando sobre a importância da reeducação, do tratamento psicológico, do tratamento psiquiátrico. Então, aqui a gente age nas duas vertentes. Muito bem, eu vou chamar a Cristiane agora para o nosso bate-papo, porque isso que a
nossa advogada, nossa convidada falou, é muito importante e muito observado, né, Cristiane, né, em casos de violência doméstica. Existe essa demora em denunciar, porque muitas vezes essa violência que a mulher sofre nem sempre é física, nem sempre é uma violência também declarada, às vezes ela começa como uma violência sutil, que muitas vezes pode ser confundida, né? Então, é um processo até que essa mulher entenda que ela está sendo vítima de violência e depois outro processo começa quando ela, enfim, decide pedir por ajuda, né? O que você observa nessa parte mais psicológica realmente das mulheres que são vítimas de violência doméstica? E a gente observa, né, eu tenho 30 anos de clínica, né, e de atendimentos também em diferentes instituições. Então, o que a gente observa, sim, como a Michele falou, é uma demora por essa busca, mas tem uma explicação isso. Porque, na verdade, todas as pessoas que se relacionam e entram em relacionamentos tóxicos, abusivos, em diferentes graus desse tipo de relacionamento, são pessoas que vêm de uma história de violência nas suas histórias familiares. Então, a gente, como psicólogo, a gente faz um trabalho com essas pessoas em diferentes estágios do como elas chegam para um processo terapêutico, para ajudar elas a entenderem por que elas chegaram nesse ponto, por que então essa violência, por que essas relações são relações tóxicas e abusivas e que vêm de uma história familiar. Aquela famoso dedo podre que se usa muito na nossa cultura e na nossa sociedade, ele tem um motivo, ele está relacionado aos padrões que essa pessoa viveu na sua história original, na sua história de família de origem, que a gente chama. Então, por isso que é tão difícil detectar. Tem um autor que fala, o Bowlby, que ele fala de história de apego. Todos nós escolhemos algo que nos é conhecido. E o algo conhecido parece familiar e parece seguro. Só que essas mulheres, elas escolhem o familiar, o parecido, que na verdade é uma repetição da violência e da insegurança que a violência traz. E essas mulheres já chegam nesses relacionamentos com a autoestima muito já machucadas com a sua própria história. Então, a escolha afetiva do par afetivo é uma reprodução desse trauma já familiar e original da violência familiar. A gente vai continuar debatendo essa questão, Cristiane, porque é um tema que, enfim, que a gente pode ficar aqui conversando a tarde inteira, né? São muitas as nuances. É algo realmente muito interessante de falarmos. Agora, Michele, para quem está assistindo a gente, acompanhando aqui o nosso bate-papo e até acompanhando mesmo a nossa linha de raciocínio, uma vez que a gente já detectou, né, chegamos aqui à conclusão de que essa violência muitas vezes é imperceptível, né, difícil de ser identificada, o que você diria como advogada para essa mulher que talvez possa estar sendo vítima? Quais seriam os sinais de alerta? O que pode servir como um sinal para as mulheres, para que elas possam começar a entender que talvez elas estão sendo vítimas? Toda e qualquer situação que ela se sinta constrangida, diminuída, tolhida nos seus direitos. Então, se ela trabalha, recebe um salário e não pode gastar esse salário, ou é dito para ela o que ela deve ou não deve fazer com esse salário, que roupa colocar, se ela vai trabalhar ou não fora de casa, qual o ambiente que ela pode trabalhar, se ela é tratada aos xingamentos, aos berros. Toda situação que traz para você um constrangimento, que você vê que foge da normalidade, das outras relações que você observa, é um sinal de que você precisa de ajuda. É um sinal de que você precisa conversar. Claramente que essa mulher não vai diretamente ao psicólogo ou vem direto ao advogado. Feliz seríamos nós se isso acontecesse, mas não. Provavelmente ela vai procurar uma rede de apoio, seja na família, seja no seu meio de trabalho, mas como a doutora Cristiane disse, às vezes a família replica aquele ambiente de violência e para a família é normal o que ela vive. Então essas mulheres têm dificuldade sim de buscar ajuda e a rede de apoio se torna desconhecidos. Então o pessoal do trabalho, o pessoal que ela vai começar a conviver em decorrência do transporte que ela pega,
dificilmente vai ser alguém da família e, principalmente, ela não vem direto para o advogado e para o psicólogo. Às vezes ela não vai diretamente ao advogado e ao psicólogo e às vezes nem mesmo até a delegacia, porque ela acha que aquilo que ela está sofrendo não é crime, né? Então, para que fique bem didático aqui para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, é um tema importante. O que é violência doméstica? Quais os crimes que estão aí englobados em violência doméstica? A violência doméstica, ela tem vários pilares. Então, violência física, violência verbal, violência patrimonial, ou seja, você não pode usar o seu dinheiro, você não pode receber pessoas na sua casa, você tem o seu carro tomado de você. São os tipos de violência. Então, patrimonial, sentimental, obviamente, agressão física também. Então, essas mulheres, detectando esse tipo de violência, elas têm que ir direto à delegacia denunciar. A partir daí, a gente vai checar qual crime que vai se enquadrar aquele caso específico, porque algumas mulheres sofrem violências contra a honra, por conta de xingamentos. Não necessariamente virá só para a delegacia a questão da agressão física, a questão do feminicídio, não é só isso que vem para a delegacia. Então, tem cárcere privado, crimes contra a honra, todas essas questões, elas têm que ser tratadas na delegacia. Então, não chega uma situação padrão, chegam diferentes histórias e a partir daí a gente analisa, né, a autoridade policial vai analisar para tipificar esse agressor. O importante é esse start, esse ponto de partida. Ela tem que procurar a delegacia para algo ser feito. Doutora Cristiane, quais as consequências dessas violências todas que foram citadas pela doutora Michele? Então, a consequência é trauma, né? Então, todas essas experiências são experiências traumáticas que vão sendo acumuladas no cérebro humano. Eu sou também especialista em trauma, na última década tenho me debruçado muito sobre isso. E, na verdade, é uma consequência que vai trazendo desde consequências psicológicas, consequências físicas, né? O adoecimento físico, a psicossomática, cada vez com problemas, diferentes tipos de doenças, existe um embotamento afetivo, a pessoa começa a ter uma reclusão mais social, passar a ter vergonha, sentir emoções que vão cada vez reforçando, né, mais esse cárcere emocional que a pessoa vai sofrendo. E muitas vezes, a dona Michele estava falando, né, essa questão de buscar rede de apoio, realmente a diversidade de tipos de rede de apoio, ela tem que ser, vamos dizer assim, até bastante criativa, né? Porque para sair desse ciclo, às vezes é isso, a novela dá um start para a pessoa, uma conversa com alguém, uma escuta de alguma coisa, tudo isso vai servindo para que essa pessoa tome coragem e perceba que aquilo é fora do padrão. E eu gosto muito, eu falo muito para as minhas clientes, e clientes de todas as classes sociais do qual eu atendo, eu faço muito trabalho social também, projeto social atualmente, com pessoas vítimas de trauma, né? E a gente fala isso, assim, uma relação tóxica é uma relação que tu tem que diminuir para caber. Tu não pode sentir o que tu sente, a pessoa não invalida, é um ambiente invalidante, né? Então, reforçando isso, a importância de que esses sinais de que a pessoa perceba que ela está mais deprimida, que ela está mais ansiosa, que ela está insegura, que ela não pode contar com aquela pessoa que seria para ser um parceiro de vida, para ser um parceiro para botar para cima a pessoa, e no caso ao contrário, é um ambiente invalidante, né? E vale dizer também que muitas relações não começam, às vezes, de uma forma tão tóxica, né, e tão abusiva, mas as relações podem se tornar. E eu vejo isso no decorrer dos anos, quando a mulher começa a amadurecer, quando a mulher sai, às vezes, do papel um pouco de dependência do homem, muitos homens se tornam abusivos e violentos, porque ele não sabe lidar com a insegurança e com o medo de perder a mulher e perder o controle da situação. E é isso que a gente vê em diferentes mulheres hoje. Muitas vezes a mulher, quando vira mãe, ela se torna mais forte, muitas, né, ficam com uma energia mais para batalhar pela vida, e isso, às vezes, é ameaçador para homens inseguros, homens imaturos, que estão, às vezes, camuflados atrás de um machismo, que a gente sabe que é um machismo estrutural. Então, os sinais são inúmeros, né? Mas aqui vai alguns deles e toda essa dinâmica que está implicada nesses sinais que vão surgindo. Agora, doutora Michele, é importante a mulher que está ali descobrindo, talvez, né, tendo ali, caindo a realidade de que talvez ela possa estar sendo vítima, é importante essa mulher também
começar a juntar provas? Porque em casos de violência doméstica, em algumas situações que vocês citaram aqui, são situações muito difíceis de serem facilmente identificadas e, por isso, também, talvez, difíceis de serem provadas, né? Como essa mulher deve se comportar? Aí pensando na segurança dela, no momento em que ela já amadureceu essa ideia e já está ali prestes a procurar uma delegacia, prestes a procurar um advogado. O que ela tem que fazer? Como juntar provas? Quais as características que ela pode identificar ali no dia a dia dela que possam servir de provas? Bom, assim que a mulher ela identifica essa situação, a nossa sugestão sempre é procure a autoridade policial, porque a partir daí serão tomadas todas as atitudes referentes a essa situação. Por quê? Juntar provas necessita que você esteja empenhado naquilo, que você esteja estabilizado emocionalmente, e isso não acontece. Todos esses crimes referentes à mulher, a mulher está sentimentalmente destruída, ela está com o psicológico totalmente fora do padrão, então não tem como juntar provas. A autoridade policial, em conjunto com seus advogados, Ministério Público e todo o judiciário, vão ser responsáveis por fazer os pedidos dessas provas. E claro, nos crimes patrimoniais são mais fáceis de conseguir, por conta de extratos bancários, movimentações de compra e venda, nesse sentido. Mas a vítima, realmente, se ela identificou que aquela situação é abusiva, não é para ela, não fique esperando para juntar provas. Saia, denuncie. Por quê? Quando você chegar na autoridade policial também, você vai preencher um formulário e pedir uma medida protetiva, por exemplo, você vai preencher um formulário nacional de avaliação de risco. Nesse formulário vai constar o seu perfil, o perfil do agressor, a dinâmica desse relacionamento. Então, baseado naquilo, todas as medidas serão tomadas. Você não precisa inicialmente apresentar provas. Isso é uma fase de instrução do processo que vai vir futuramente e que não cabe à vítima organizar. Muito bem, eu quero continuar com você então, doutora Michele, para a gente explicar um pouco mais sobre isso, porque eu imagino que muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica às vezes demoram a ir à delegacia ou até mesmo não vão à delegacia porque elas têm medo daquele caso não dar em nada juridicamente, de o agressor não ser preso e não sendo preso, esse agressor pode voltar para fazer coisas piores. Então fica ali um gap, né? Uma situação em que ela não sabe o que é pior, não ir e esperar que ele volte mais violento. Então, com relação aos trâmites, como tranquilizar essa mulher no sentido de que, bom, você deve sim ir à delegacia porque você está protegida. A medida protetiva é imediatamente feita, imediatamente expedida quando ela vai à delegacia, ela pode se sentir segura já a partir desse momento, mesmo sem ter apresentado nenhum tipo de prova? A partir do momento que ela chega na delegacia, ela vai ser ouvida. Não precisa necessariamente ser uma delegacia especializada, uma delegacia da mulher. Qualquer delegacia deve prestar esse atendimento. É óbvio que as equipes das delegacias das mulheres têm um treinamento mais humano para essas questões femininas, mas não necessariamente. Qualquer delegacia vai prestar esse serviço. Ela vai ser ouvida, ela vai preencher esse formulário, né, com as características dela, do agressor e a dinâmica do relacionamento. A autoridade policial vai fazer o pedido da medida protetiva pro juiz, ele vai avaliar, em conjunto com o Ministério Público, para ver se ela vai ser deferida ou indeferida. Isso em até 48 horas. A Lei Maria da Penha, apesar de não ser a única lei que protege as mulheres, no seu artigo 22, ela traz medidas protetivas muito eficientes, tá? Então, afasta o agressor do lar, tira dele o posse ou porte de arma, ele tem proibição expressa de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas do caso. Ele não pode chegar perto da vítima, aí o juiz ele vai determinar ali uma distância plausível. E assim, se ele descumprir essa medida, ele vai ser preso, ele tem a prisão preventiva decretada, não tem o que fazer, não tem o que conversar. Descumpriu,
ele será preso. E ele já é advertido. Quando ele recebe lá que tem uma medida protetiva contra ele, ele já verifica que ele não pode chegar perto dessa pessoa de jeito nenhum. E nem usando nenhum meio de comunicação. Então, não pode celular, não pode rede social, não pode nada. Ele tem que realmente esquecer que essa mulher existe. De toda sorte, se a mulher não sente que ela está protegida, nós temos outros caminhos. Tem a Casa da Mulher Brasileira, que oferece a essas mulheres abrigo, oferecem oficinas de aprendizado de profissão, oferecem várias modalidades ali de atividade para que ela ocupe o tempo e fique longe dessa casa. Então, tem essa questão. Em São Paulo, nós temos também uma lei municipal que oferece auxílio aluguel para essas vítimas, para que elas possam sair de perto do agressor. Porque às vezes eles moram no mesmo bairro, essa medida protetiva de distância não faz sentido. Eles vão frequentar o mesmo mercado, a mesma padaria. Algo deu errado. Então, é bem difícil essa questão de apenas a medida protetiva no sentido de distanciar. As mulheres precisam de acolhimento. Felizmente, o estado de São Paulo é o estado que apresenta a maior rede de acolhimento aqui no Brasil, inclusive com postos de acolhimento no metrô da Luz e da Santa Cecília também. Muito permanentes. Bem. Ótimo, a gente vai voltar ainda a falar a respeito dessa questão do acolhimento e dos programas voltados às mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas agora, doutora Cristiane, a gente falou no início, né, de que essa violência, depois que ela é instalada dentro de casa, pelo marido, pelo companheiro, enfim, pode ser por inúmeras questões e inúmeras pessoas, né? Normalmente é uma violência que essa mulher já presenciou em outro momento da vida, às vezes na infância, às vezes é algo que se repete dos pais, né, do casamento dos pais. Uma vez que essa mulher toma ciência disso, cria coragem para denunciar, para ir à delegacia, procura um advogado, tem uma ferida aí que ela precisa cuidar depois, né? O que faz com essa ferida? Como é o tratamento? É um processo longo? É um processo demorado? Varia de mulher para mulher? Mas como é que ela inicia essa busca, né? Pela cura mesmo? Porque são violências que deixam consequências bem graves, né? Que podem, inclusive, influenciar no resto da vida dessa mulher. Na verdade, na nossa realidade brasileira, a maioria das abordagens de tipo de trabalho é de acolhimentos, tem algumas abordagens que a gente chama terapia da fala, com vários tipos de técnicas, né? Isso já ajuda, né? Ajuda essa mulher a trabalhar sua autoestima, entender esse repertório de reprodução de padrão, né, abusivo, de violência. Muitas vezes grupos de apoio são terapias também que ajudam, né? Como nas próprias instituições de acolhimento. Mas existe hoje no mundo técnicas de neurociência que curam traumas, né? Não só trauma de violência, como a gente está falando, relacionada à violência doméstica, mas violência como o abuso sexual, que é uma das violências mais graves, e trauma de guerra, são os dois traumas mais graves que um cérebro humano pode ter, né? Então, existem técnicas, né? Existem técnicas de trauma. Infelizmente, na nossa realidade brasileira, nos postos, nas UPAs, nas UBSs, não temos pessoas especialistas hoje em trauma. Mas existe associações, existe a associação de MDR, que é uma técnica americana, que cura trauma. Então, quando a gente fala de cura, existe como curar o trauma. A gente tem uma localidade no cérebro, que é aqui atrás, que chama amígdala, e não a amígdala da garganta, que é onde localiza os traumas. Então, hoje tem técnicas, né? A gente ajuda as pessoas a se regularem, a exercícios de regulação e técnicas de reprocessamento de trauma. Então, isso, felizmente, né, felizmente no mundo, mas infelizmente ainda não é uma realidade brasileira. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem, como se fosse esse serviço de acolhimento, a gente tem hoje pessoas especialistas em trauma. Então, existem vários níveis de cura, né? Mas, com certeza, a primeira cura é essa questão do senso de segurança. Então, uma terapia, um bom terapeuta, grupos terapêuticos podem servir como esse primeiro apoio, como essa sensação de alívio imediato e iminente, né? Que a pessoa precisa sentir para ela dar os próximos passos para a sua própria vida ou para reestruturar a sua vida, tá? Muito bem. Doutora Michele, falando um pouco a respeito dessas casas de apoio, dos programas voltados às mulheres vítimas de violência doméstica, como elas solicitam acesso a esses programas, como elas podem ter acesso a essa casa de acolhimento? Assim
que elas recebem o atendimento na instituição policial, né, no departamento de polícia, elas passam com assistente social. Tem uma equipe para receber essas vítimas de violência. Então, elas são encaminhadas. Claro que isso na delegacia da mulher. Quando ela passa na delegacia comum, ela é encaminhada posteriormente ao serviço de assistência social. Porque esses abrigos, o que que é interessante, Bruna? Eles não acolhem somente a mulher, eles acolhem os filhos também. Porque não tem como falar em proteção se você vai guardar uma mulher num determinado local e deixar os filhos à mercê. Então, essas mulheres não têm como se recuperar dessa maneira. Então, elas são acolhidas nos abrigos com os filhos, e, inclusive, uma das medidas de proteção que a lei estabelece é a suspensão da visita desse genitor. Então, ele realmente não pode ter acesso nem à mãe, que é a vítima, nem os filhos. E quem vai orientar qual que é o centro de recuperação, o centro de acolhimento, que melhor faz jus àquele caso, é a assistência social. Doutora Cristiane, pegando o gancho aqui da Michele, um gancho importantíssimo, né? Violência doméstica, ainda quando é direcionada apenas à mulher, se ela tiver filhos, se tiverem outras pessoas ali convivendo nessa casa, é algo que acaba tomando conta do universo de todas as pessoas ali, né? Então é importante que a mulher faça tratamento, mas também os filhos, se ela tiver. Qual é a importância da terapia, do tratamento emocional, psicológico para essas pessoas? Quais as consequências também para uma criança que vê a mãe sofrendo violência doméstica dentro de casa, do próprio pai, inclusive, né? Isso também pode ser muito significativo na vida de uma criança. Porque é a repetição do trauma, porque a criança, ela repete padrão, né? Então, ela vai repetir o padrão. Se é um menino, ele pode ter uma identificação com o agressor, então ele vai se tornar um adulto também agressor. Se é a menina, ela pode se identificar como vítima e vai escolher padrões, como eu disse, né, de apego, de relação na vida adulta, também repetido com esse modelo. Então, se essas crianças não forem ser tratadas, elas vão repetir o padrão. Há um tempo atrás teve uma propaganda que dava na televisão que fazia justamente isso, né? Que mostrava os porta-retratos, assim, não me lembro de qual era o local, a propaganda, não sei se era de um banco, que falava isso, que ele sofreu violência e ele se tornou um adulto, um marido violento, né? Então, essa que é a importância, seria o cerceamento, né? A paralisação do trauma e da repetição traumática do padrão comportamental violento que vai se existir. Então, se essas crianças não forem ser tratadas, lá na frente elas vão ser algozes, elas vão repetir o comportamento do agressor, que ela visualizou na sua infância, ou ele vai se colocar na vítima, repetindo o mesmo tipo de relacionamento que ele viveu na família, que é aí que a gente fala que é a transmissão transgeracional do trauma e a transmissão transgeracional do comportamento abusivo e violento. O que a senhora diria para essas mulheres que sofreram violência doméstica, mas ainda assim elas acham que terapia é bobagem, acham que não vai ajudar, ou eu acho que até a maioria dos casos acham que elas vão se curar sozinhas? Tem muito disso também, né? Eu diria que é importante tentar novas formas, porque a gente só consegue sair de um círculo vicioso se a gente tentar coisas diferentes. Então, para elas pelo menos apostarem e dar um voto de confiança, né, ao seu médico, a um possível grupo terapêutico, a um possível busca de rede de apoio diferenciado. E também, eu acho que quando a gente está aqui, né, a gente está na Lesp, então, falando um pouco do Estado, o Estado cada vez mais investir em campanhas, mas em campanhas não só, hoje as mulheres têm mais noção, no meu consultório mesmo, né, eu vejo mulheres falando, nossa, o meu marido me chamou de louca. Daí elas relacionam com aquelas campanhas que tem até de artistas falando sobre isso, né? Então, investir em campanha, mas também investir em campanha de saúde mental. Com a pandemia, a gente teve um pouco de mudança nesse sentido, eu acho que muitas coisas estão se falando de saúde mental, mas ainda precisa reiterar muito. Por quê? Homens explosivos, homens impulsivos, eles precisam de tratamento psiquiátrico e psicológico. E se a gente investir em campanhas de saúde mental, a gente vai ver que a gente vai ter também homens não achando que serem violentos e grosseiros e impulsivos é normal. Porque isso são desregulações emocionais, isso são comportamentos já, e sinais e sintomas de violência. Então, eu acho que a gente precisa dizer para as mulheres apostarem no voto de confiança e poderem tentar acreditar
e depois buscarem ler também sobre as coisas. Hoje a gente tem leitura sobre trauma, a gente tem leitura sobre violência no Brasil e no mundo, com a internet, todo mundo tem acesso. Eu brinco assim com as pessoas, né, até com as famílias e casais que eu atendo. Se a gente der um Google hoje, um Google bem dado, a gente consegue uma informação importante, interessante e confiável, né? Então, a gente vai saber que as terapias funcionam e que existe cura para a violência e cura para cessar o trauma transgeracional. Muito bem. Michele, para aquelas mulheres que foram vítimas de violência doméstica e são dependentes do marido financeiramente, são casos muito comuns, né? Inclusive, isso pode até ser um entrave aí na hora de ela procurar ajuda. Que recursos, que assistência pública essas mulheres podem ter? Porque às vezes elas pensam, poxa, eu estou perdida, eu não tenho dinheiro, ele que sustenta a casa, o que eu vou fazer para me livrar desse homem? Eu estou dependendo dele. Ela se sente ali de mãos atadas. Então, eu queria que você, como advogada, dissesse para elas quais caminhos existem para sair desse ciclo vicioso. Advogado, por exemplo, ela pode conseguir um advogado de forma gratuita? Auxílio aluguel, que a senhora citou, como ela consegue ter acesso a esse benefício? Sim, ela consegue ter assistência judiciária gratuita através da Defensoria Pública e, repito, se ela procurar o serviço da Delegacia da Mulher, todos esses encaminhamentos serão feitos a partir do primeiro atendimento. A Lei Maria da Penha, ela também determina em um dos seus artigos que o agressor, ele pague um valor para o sustento dessa mulher e para o sustento dos filhos também. Por quê? Fica subentendido que essa mulher, ela teve ali o seu direito de liberdade, de trabalho cerceado. Então, ele é responsável, sim, por oferecer esse valor. Isso tudo, todos esses pedidos são feitos judicialmente pelo advogado. Então, o advogado ele vai analisar a questão, verificar as condições financeiras dessa mulher, quais são as necessidades que ela tem, porque tem que verificar toda a necessidade, não só da mulher, quanto do filho também. Somar valores e aí sim, fazer o pedido de pensão, fazer o pedido de auxílio também, se for o caso, mas o primeiro passo é delegacia, depois a Defensoria Pública, caso você não queira ir na delegacia, pode ir na Defensoria Pública também, porque o que acontece aqui? Culturalmente, as pessoas acham que a violência doméstica é só quando tem sangue espalhado para todos os cantos. A doutora Cristiane pode falar muito melhor sobre isso. Só que não. Um xingamento é um tipo de violência, mas as mulheres pensam, mas eu vou até a delegacia, vou falar que eu fui agredida, aí o delegado vai me perguntar, eu vou falar que ele me xingou. Ele vai rir da minha cara. Aí ela vai chegar naquele atendimento onde a maioria, né, dos funcionários são homens, então, assim, ela vai falar que não funciona. Então, por isso que é importante. Delegacia da Mulher, tem vergonha de ir na delegacia falar que só recebeu um xingamento? Não tem problema. Vai na Defensoria Pública, explica que você está sofrendo esse tipo de agressão verbal. Você vai conseguir um advogado dativo que vai cuidar do seu processo com tanto carinho quanto o advogado particular, e daí vida nova. Porque não adianta também só as medidas, que a lei ela vai trazer respaldo, o advogado vai fazendo os pedidos, mas a pessoa tem que estar ali certa de que ela vai adiante naquilo, não vai poder se acovardar. A partir do primeiro passo é olhar para frente e sair correndo, porque acontece muitas vezes, Bruna, a situação ser que está tudo bem, o agressor se mostra arrependido, a mulher volta ao relacionamento. Sim. Então, todo o trabalho judicial, policial é meio que perdido e ela volta para esse ciclo que dura uma lua de mel ali, né, conveniente para o agressor, e depois continua tudo da mesma maneira. Isso é muito comum, né, Cristiane? Quando o agressor percebe que a mulher vai ali reagir, ele acaba mudando de personalidade, né, uma nova pessoa, arrependido, e aí a mulher acaba voltando para aquela relação e dali a pouco, daqui 1 ano, 2 anos, às vezes nem isso, tudo volta a acontecer novamente, né? Como fazer para não cair nessa armadilha? E já vou emendando a outra pergunta também. Qual a importância dos familiares ao redor que não vivem ali naquela casa numa situação como essa? Não cair nesse ciclo da violência realmente é um grande desafio, mesmo para nós terapeutas, viu? A gente, às vezes, no consultório,
a gente leva muito tempo, muitos meses para conseguir trabalhar a consciência da mulher, que ela vive um relacionamento abusivo, que as explosões são constantes, mostrar para ela o ciclo da violência, de que ela tem opções, né? Eu tenho muitos casos, infelizmente, no consultório de pessoas, de mulheres, né, de classe média, que vivem relações abusivas e tóxicos, e às vezes elas contam, elas chegam e choram, na outra sessão elas não querem falar disso, ela diz que está tudo bem, que ele está melhor, que ele está mais calminho, e assim vai. Então, por isso que precisa muito rede de apoio e muito, vamos dizer assim, tentar entender olhar para fora, né, daquela clausura toda violenta que a pessoa vive. A família é importante, mas às vezes as pessoas mais diretas, uma mãe, um pai, às vezes, em nome da família, né, eles digam tem que aguentar, tem muitas coisas religiosas também, que às vezes dizendo que a mulher tem que ser submissa, ou que a mulher tem que aguentar, que faz parte do papel do feminino. Então, eu vejo que às vezes são pessoas da família um pouco mais distantes, às vezes uma prima, alguma outra pessoa que está um pouco mais, ou uma irmã que tem uma visão um pouco mais esclarecida, que às vezes não tem uma relação tão tóxica, que vai ser um ponto de apoio para ajudá-la a tirar disso, né? Mas, com certeza, ela precisa achar algumas âncoras de apoio para poder olhar fora um pouco desse ciclo e não ficar perpetuando esse ciclo e entrar na zona desde a violência e depois da lua de mel, como a Michelle falou, né? E daí fica isso. Agora, eu vou dizer para vocês, eu trabalho, né, há 30 anos com famílias, casais, e mesmo com atendimento individual. São casos, é como a gente tratar alcoólatra, né, alcoolista, né, o sistema de negação emocional, psíquico da violência, ele também é muito grande. As pessoas dizem, não, quando eu quiser eu saio, não, ele vai melhorar, não, mas nem foi tudo isso, né, então o sistema psíquico de negação, ele é muito grande, então realmente é um desafio para nós, é uma rede de apoio, a gente precisa do Estado para nos ajudar também, todos nós profissionais, ajudar todas essas mulheres. É necessário muita coragem, né, para essa mulher. Que está ali anos vivendo essa questão da violência doméstica. É necessário, além dessa questão da coragem, às vezes ela também não sai porque ela tem esperança, né? Esperança de que aquilo mude, apostar no casamento, esperança de que vai ser diferente, aí elas acabam arrastando essa situação por anos. Pela sua experiência no consultório, é muito difícil a gente dizer isso, né? Mas é possível esse ciclo mudar dentro da relação ainda? É possível. A terapia e algumas formas de terapia, inclusive como eu estou falando de trauma, ajudam essas mulheres a chegarem nesse processo de individuação e sair disruptivo desse ciclo de violência de uma forma bem interessante. Mas, como eu disse, o processo terapêutico, a relação terapêutica também são relações que se constroem e que ajudam a dar essa segurança, né? E às vezes até nossas próprias perguntas para as mulheres fazem elas terem insights, né, perceberem até quando elas conseguem aguentar, o que pode acontecer. E uma outra coisa que faz a mulher sair, às vezes, desse ciclo é quando elas começam a perceber, e isso acho que o instinto materno faz muito forte, quando elas percebem a consequência daquilo para a criança e para os filhos. Então, eu tenho alguns casos, especialmente um caso que, né, recentemente a gente falava disso, que quando a criança estava estressada pelas explosões do pai. Então, quando isso começa, eu vejo que isso também traz um outro movimento para a pessoa, e aquilo que ela dizia, não, mas eu nunca vou me separar, a família em primeiro lugar, ela começa a desconstruir essa rigidez, essa crença rígida de que, opa, peraí, eu preciso colocar o meu filho em proteção. Então, isso também é uma coisa boa, porque é onde a gente, às vezes, tem uma abertura para ajudar essa mulher a sair dessa relação. Existem medidas protetivas, doutora Michelle, para essas crianças também, quando elas também são vítimas de violência dentro de casa? Como é que funciona isso com relação ao amparo da família como um todo? As medidas, elas se estendem aos filhos. Elas se estendem. Então, eles também são afastados desse agressor, o agressor fica proibido de chegar próximo, fica proibido de fazer todo e qualquer tipo de contato, seja telefone, rede social, não pode frequentar os mesmos locais que essa criança, não pode chegar perto da escola dessa criança, ou qualquer local que essa criança jogue bola, faça recreação. Então, as medidas, elas se extensas também. Mas essa extensão...
Essa extensão, doutora Michele, ela precisa ser solicitada pela mulher ou é algo automático? Eu estou perguntando isso porque eu imagino que em situações de violência doméstica, muitas vezes o agressor, até para agir no psicológico da mãe, para jogar, às vezes acaba usando a criança como intermediador, como intermediadora, acaba fazendo chantagens emocionais a partir da criança. Então, como é que funciona para que essa mãe consiga saber como lidar com essa situação como um todo? Essa extensão, ela acontece de forma automática ou a mulher precisa solicitar também? Não precisa solicitar. Na verdade, Bruna, quando essa mulher chega na delegacia, depois quando ela é ouvida pelo Poder Judiciário, dá ali para entender que é uma família que degringolou. Se não é seguro para a mãe, como será seguro para as crianças, né? Ou para os filhos adolescentes? Não é seguro. Então, essas medidas, elas vão se estender. Outra coisa, mesmo que a mãe fale, olha, não, eu não quero, não tem o que se dizer. A proteção da criança, ela vai ser extensiva, quer queira, quer não, independentemente de requerimento. E outra coisa também, o pai, ele perde o poder de visitação. Então, por exemplo, se for um agressor que já não convive com essa mulher, mas toda vez que ele pega a criança, ao devolver, ele faz xingamentos, faz aquele show, tenta agredir a mãe, ele perde esse direito de visita também. Eu e a doutora Cristiane, em outra oportunidade, falamos sobre alienação parental, né, que se junta nesse caso, mas eu diria que na violência doméstica, na prática, a alienação parental, ela demora para acontecer, porque esses poderes de visitação são retirados desse pai, então ele não tem nem como, mesmo que ele queira envenenar a criança, ele não consegue, ele é visto perante a lei como um ser, um cidadão que é nocivo para a educação e desenvolvimento daquela pessoa, tanto social quanto psicologicamente. Então, ele é retirado de cena. Então, nesses casos de violência doméstica, dificilmente você consegue colocar ali a alienação parental também. Pelo menos aqui, os que eu tenho visto, você não consegue determinar ali que houve alienação parental. Doutora Cristiane e doutora Michele, a gente chegou ao fim do nosso programa, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês, foram muito esclarecedoras. Muito obrigada, viu, por compartilhar aí a experiência de vocês com a gente. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada, a gente que agradece. Tá aí, conversamos, portanto, com a doutora Michele Werneck, que é advogada, e a doutora Cristiane Pertucci, que é psicóloga. Falamos bastante a respeito do Agosto Lilás e a importância dessa campanha contra, né, a violência doméstica, porque nós dissemos aqui no início, né? Só no ano passado, 8 mulheres a cada 24 horas, gente, foram agredidas, sofreram agressões neste sentido. Eu espero que esse programa tenha sido esclarecedor para você, assim como foi para mim. Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.